pessoal, a gente está aqui de novo na Livraria Leitura do Rio Sul. Eu, Gisele Fortes. Eu, Gabriele Hatchey, e hoje a gente vai trazer 3 dicas-chave para você que sempre sonhou em ter o seu livro adaptado para audiovisual e fica se perguntando o que é necessário. E, gente, a terceira dica vai chocar vocês porque é uma coisa tão fácil e que a maioria dos escritores não faz, não é, Gi? E é legal que a gente vai trazer uma perspectiva de autoras, né? De escritoras, Com coisas certeza. simples. A gente não vai trazer o ponto de vista de um roteirista, de uma pessoa que é do profissional do audiovisual. Sim, a gente ainda vai trazer com a nossa experiência. São coisas que a gente já viu no mercado que dão certo e que algumas delas a gente já colocou em prática. Então, se você tem esse sonho, se você gostaria de ter uma adaptação, fica aqui nesse vídeo com a gente, ó. Aproveita e já se inscreve no canal, ativa o sininho para os próximos vídeos e venha visitar a Leitura do Rio Sul, porque a gente está sempre por aqui. Quem sabe você pode ser entrevistado numa próxima vez, porque, para quem não sabe, a gente ainda tem o nosso programa de entrevistas, onde a gente conversa com alguns leitores, entrega brindes, livros. Então, se você gostaria também de ter essa oportunidade, já segue a gente, procura o nosso canal no TikTok, que você vai ver todos os vídeos que a gente tem com a parceria super legal que a gente tem com a leitura. Então vamos começar, sem mais delongas, de... Para a primeira dica de todas. Gente, a primeira dica é: conheça o mercado audiovisual. Sim, parece óbvio, né? Você está falando, conheço o mercado, eu conheço. Não, gente, a gente está falando em você realmente conhecer. Sabia que existem diferenças entre um roteiro e um livro? A escrita de um livro tem toda uma estrutura, a escrita de um roteiro também. Tem coisas, né, que não funcionam, inclusive para série é diferente de filme e curta, as informações mudam, e aí a nossa linguagem, né? Você tem outra linguagem. Exatamente. Que precisa ser adaptada, né? Como o próprio nome diz. Exatamente, sofre, é por isso que muitas vezes a gente, com certeza, se você é autor, é leitor também, ou se você é apenas leitor, tá assistindo a gente, já se falou, mas eles adaptaram aquele livro e ficou horrível, faltou um monte de cena. Gente, é adaptação. Não é cópia, né? Eu acho que às vezes... E é difícil até entender. Eu acho que a Gi também, quando éramos só leitoras, né? A gente também tinha esse sentimento de, cadê aquela cena? Mas depois que a gente entra no mercado, a gente entende, né, Gi? Exatamente. A linguagem tem que falar com o que está sendo mostrado, né? É uma coisa muito visual. Já não é aquela coisa que você pode aprofundar numa escrita. E o público vai ver. Exatamente. E às vezes não funciona. Às vezes determinada coisa que é discutida num livro é muito legal, mas se você levar isso para as telas, pode ser aquele flop. Exatamente. Aquele fim, porque o público geral, porque a gente sabe que aumenta, né? Amplifica muito a mensagem que está sendo passada por aquela história. E aí, uma das primeiras dicas é, tá bom, Gabi, isso é importante, né, Gi? Eu gostei, mas eu não tenho como fazer curso. Se você não consegue fazer cursos, a gente tem dica de 2 perfis maravilhosos. Um é da Débora Garcia, que ela trabalha no meio audiovisual, especialista nisso. Ela inclusive tem curso, mas ela tem um conteúdo gratuito no Instagram dela, Storytelling de Sucesso, que é maravilhoso e você consegue aprender várias dicas, entender um roteiro, entender o mercado, porque aí quando você está escrevendo o seu livro, você já vai ter esse olhar de roteirista. Isso é importante, Gi, por quê? Conta aí pra eles. Porque quando você vai transformar o seu livro num roteiro, ele já está todo pré-estruturado, né? O perfil que eu vou indicar é o Thiago Amendoeira, que ele é um roteirista maravilhoso, ele é um professor maravilhoso. Ele também tem conteúdos gratuitos no Instagram que são muito bons. E para quem tiver condições, tempo, ele também dá cursos que eu fiz e posso dizer de carteirinha que vale muito a pena. Hoje ele está até em parceria com a Carreira Literária, fazendo um curso que é só sobre adaptação de livro para o audiovisual. Sim. Mas aí a gente pega um exemplo muito recente, né, gente? A gente está vivendo aí esses últimos dias um boom do Rafael Montes, que já vem bombando há muito tempo, mas ele lançou no intervalo de tempo muito curto o livro Uma Família Feliz e o filme Uma Família Feliz. E o mais interessante disso é que dessa vez ele escreveu o roteiro do livro antes de escrever. Desculpa, o roteiro ele escreveu o roteiro do filme antes de escrever o livro. Mas isso é o grande segredo dele. Agora finalmente foi revelado, porque ele tem essa sacada do mercado que entra no que a gente está falando. Quando você entende, você já faz roteiro. E não é só ele, não. Existe uma outra autora que também vocês já devem ter visto, gente, na Netflix. Então ela bomba, que é a Thalita Rebouças. E ela é o mesmo esquema. Ela entende o mercado audiovisual. Ela, inclusive, trabalha hoje em dia como roteirista também, né, Gi? Além, pra quem não sabe... Ela tem um filme, por exemplo, Lully, que é até com a Larissa Manoela.
que ela fez só o roteiro. Só o roteiro. Não é baseado num livro dela. E De muita tanto que gente ela gostou. procura, exatamente, porque o autor. E aí, quando você entra, você entende isso. Você vê, olha só que legal. O próprio Rafael Montes, ele entende tão bem a história dele e ele tem esse olhar que ele conseguiu saber o que tirar e o que colocar. Imagina você tendo uma adaptação sua, podendo ajudar quem vai produzir a ver o que realmente precisa para que a sua história não perca essência, porque esse é outro problema. A gente vê várias adaptações onde o autor às vezes não tem a mínima noção do mercado e acaba entregando de olhos fechados para um outro roteirista ou para alguém, e aí perde a essência, porque quem escreveu é que sabe a mensagem, que a mensagem é muito importante. Então, assim, procurem esses conteúdos gratuitos, tentem entender as diferenciações, tentem ter esse olhar de fora, procurem o storytelling de sucesso, Procure Thiago Amendoeira e participe de eventos, né? Sim, os eventos são outra Esse forma. ano a gente vai ter de novo, daqui a pouco, em junho, o Rio to See. Rio to See, maravilhoso. Pra você que é escritor, você pode dizer, não conheço ninguém, não vou fazer pitching. Gente, vocês podem ir pra fazer network, pra vocês poderem conhecer as pessoas, serem vistos. A história de vocês tem que estar ali, vocês têm que estar em eventos bienais mesmo. Sim. Eu não vou conseguir ir na Bienal pra expor meu livro, eu não vou ter um stand. Gente, vai pra trocar, pra conversar com os booktalkers, pra fazer, realmente um network, né? Um relacionamento, amizade. Porque assim, uma coisa, né, Gi, que a gente vê muito nesse meio, inclusive ontem a gente estava num evento, a gente levantou essa bandeira, gente, autores unidos são mais fortes. E isso é uma coisa, não é frasezinha de efeito, a gente vê na prática. Eu digo isso, a Gi, a gente tem um grupo de autores e a gente vê o quanto esse crescimento exponencial, né, o quanto sobe. E isso na literatura nacional, que está crescendo cada vez mais, é ainda mais importante. Sim. Então, e outra coisa interessante, que é uma curiosidade, no Rio to See, é o segundo ano consecutivo, o ano passado foi a primeira vez que eles começaram a incluir editorial. Sim, então eles começaram a incluir pessoas para falar de livros, não só direto para o audiovisual. Sim. Então você vê como é que a coisa toda está se conectando. Porque né? tá muito em alta. Outra dica muito legal também, que é outro que está lançando recentemente. O livro, né, que é um livro clássico da Clarice Lispector, que é A Paixão Segundo GH. Nossa, mas gente, eu tô louca pra ver, gente. Não sei você. Mas... Ele se transformou num longo, que deve ser uma coisa dificílima de ser feita. Com e certeza. Aí, a roteirista, ela fez um livro que está sendo lançado junto com o filme, que é Diário de um Filme, aí A Paixão Segundo GH. Sim. Que ela vai mostrar todas as dificuldades de botar essa história nas telas. Então isso é uma aula também, né? Não, ajuda, puxando o gancho aqui, o marketing, gente. Imagina o pensamento, ela já tem essa visão de mercado para saber aquilo que ela vai lançar no mercado e que vai atingir o outro, e isso vai impulsionar as vendas. Inclusive o Rafael Montes, você falou, fez isso. Ele lançou filme e livro ali, praticamente junto, porque isso é uma estratégia, uma coisa impulsiona a outra. Sabe o que foi interessante? Sucesso. Eu fui na pré-estreia, tive oportunidade na pré-estreia, e ele bateu um papo com a plateia, né? E ele conta que ele primeiro pensou no roteiro, né? Em 2016, e ele criou esse roteiro da Família Feliz e ficou engavetado. Outros projetos vieram na frente, tomaram conta e tal. E aí, quando foi... que ele conseguiu realmente fechar já, sei lá, acho que 2 anos atrás, 3 anos atrás, que ele começou a filmar. Quando ele estava acompanhando as gravações, no set de filmagem, ele falou, cara, isso dá um livro. Um livro. E aí ele resolveu fazer o livro em primeira pessoa, na cabeça da personagem da Eva, que é interpretada no filme pela Grazi Massafera. E, cara, expandiu uma série de coisas que, óbvio, o tempo da tela não permite. Não permite. E também é o que a gente falou, são públicos diferentes, atingem de formas diferentes, e a gente, às vezes, escolhe aquela mensagem que vai ter a maior força, né? Naquele meio que a gente está escolhendo. Então, assim, simplesmente usem essa estratégia. Então, vamos agora para a segunda dica, gente. Uma dica que também parece muito óbvia, mas muito autor peca nisso, né, Gi? E a segunda dica, gente, assistam as adaptações dos livros que vocês leem. Então vamos lá. Sim. Primeiro leia o livro, depois você assiste a adaptação. Se necessário, você assiste de novo a adaptação e lê o livro novamente para poder fazer a conexão entre uma coisa e outra. Ver o que ficou, ver o que cortou, ver o que foi transformado.
Isso é uma aula. Não é ter essa noção, porque muitas das vezes a gente lê o livro, apaixona e vê a adaptação. Mas aí quando a gente chega na adaptação, às vezes é o que eu falei até no início, a gente se frustra porque não tem alguma coisa que a gente queria muito naquela adaptação. Aquela cena, ou às vezes a cena é modificada, se passa num lugar diferente. Vocês têm que começar a ter um olhar do porquê isso está sendo feito. Não é simplesmente assim, existe um porquê. Os personagens, eles têm um grau de importância e assim, é engraçado, porque tem algumas adaptações, até personagens coadjuvantes, que você pensa que facilmente poderiam ser cortados, às vezes eles são tão bem escritos e têm papéis tão chave, que eles entram na adaptação, enquanto outros que eram personagens principais, né, não entram. São cortados ou são unidos. Por exemplo, tem uma adaptação agora... Através da Janela, que tá na Netflix, teve são o primeiro, 3 filmes, são né? 3 filmes, teve o primeiro, o segundo e o terceiro, que nessa adaptação, mesmo quem lê os livros sabe que, se não me engano, eram 3 personagens, né? 3 meninos diferentes que ali rodeavam a protagonista, e na verdade, na hora da adaptação, uniram praticamente em um. Também mudaram o relacionamento que ela tinha com a mãe. Se você lê o livro, no livro é um relacionamento, no filme é outro, porque é aquela questão de público, e aí você precisa entender faixa etária, público-alvo, uma série de fatores. Então, olha... E atratividade também, né? Exatamente, que vai atingir. Então, assim, olha, esteve agora pra gente falar do nacional, né, trazer pra gente Perdida. Leiam o livro, olhem a adaptação, também tiveram mudanças sutis, também tiveram coisas que precisaram ser feitas. O da Paula Pimenta também, que foi recentemente, ficou em primeiro lugar absoluto na Amazon. Foi um filme muito esperado, que é a adaptação do primeiro volume de Fazendo Meu Filme. Isso aí. Que é uma história adolescente e que tá lindamente adaptada. Sim, e que também teve as suas modificações no roteiro e tudo, para que ela conseguisse atingir o público de uma forma melhor, para que tem todo um estudo, toda uma coisa por trás. Vocês veem que essas dicas que a gente está dando, uma puxa a outra. Então, primeiro é você entender o mercado, segundo é você começar a ampliar o seu olhar. Esse olhar que a gente falou que a Thalita tem, que o Rafael tem, é um olhar de você começar a prestar atenção o que está por trás, por que aquilo foi retirado, por que aquilo foi colocado, o que foi deixado, qual foi a mudança, porque às vezes é o que eu falei, igual nesse filme, às vezes até a forma dos personagens se relacionar precisa ser modificada quando você leva isso pra frente. Então, assim, você precisa ter esse cuidado. E agora a gente vai entrar na terceira dica. E, gente, essa aqui eu falei, vai chocar vocês, porque é uma coisa assim tão... Ridícula, né? Ridícula, exatamente, mas que, acreditem ou não, eu acho que, sei lá, de 60%, 70% dos escritores ainda não fazem hoje e precisam de um puxão de orelha, que é estrutura, gente. Terceira dica, estrutura base de livro. Planejamento. Exatamente. Quando a gente diz isso, é o quê, Gi? Fala aí. Primeiro de tudo, quando você pensa numa história, tem muita gente que não consegue fazer isso, mas precisa se policiar para fazer. Primeiro você vai pensar na escaleta dessa história. Sim. Quais vão ser os capítulos? Qual é o começo? Qual é o meio? Qual é o fim que você deseja? Isso não significa que você não possa mudar alguma coisa lá no meio do caminho. Claro que pode. Mas você vai ter toda uma estrutura desenhada e documentada. Sim. Ficha de personagem, né? Isso. Então, muitas vezes, o personagem ele vai aparecer 2 vezes. É um personagem coadjuvante. Mas você vai saber tudo sobre a vida dele. Você precisa ter essa divisão, ó. Quem é o seu protagonista? Antagonista e vilão, não é a mesma coisa. Pode ser o mesmo personagem, mas não é a mesma coisa. São coisas diferentes. Então, assim, você precisa saber se vai ter só um antagonista, se vai ter um vilão, ou quem são os seus personagens principais? Porque você tem a protagonista, mas tem os principais em volta da protagonista. E os de apoio, que também vão ser importantes. Isso, os coadjuvantes, todo o público. Você precisa ter essa estrutura, você precisa saber o público que você vai escrever. Quando você tem público-alvo, você vai fazendo todas as etapas, gente. Tudo isso, o brainstorm que você faz no início, a mensagem que você quer passar é muito importante. Quando você estrutura as escaletas, quando você faz que são os resuminhos, né? A gente fala escaleta, mas é bom sempre clarear o que são essas escaletas. São os resumos do que vai em cada capítulo que você coloca. E aí você junta tudo isso na famosa linha do tempo, onde você vai botar clímax, tudo. E aí você deve estar pensando, estão me dando uma aula aqui praticamente de escrita criativa, no que isso me ajuda a adaptar? Gente, aí a gente vai falar com a nossa experiência. Por exemplo, muitos autores não sabem, mas você, como autor, pode se inscrever numa rodada de negócios. O que é uma rodada de negócios? É um ambiente onde várias produtoras
streamings, enfim, várias empresas que têm interesse em conseguir adaptações, elas se inscrevem e aí existe uma empresa que faz uma ponte. Por exemplo, você se inscreve na rodada de negócios, vai ter algumas perguntas ali para você responder, e aí é por isso que você tem que ter noção de mercado audiovisual, uma noção bem básica, mas alguma noção. Você vai escrever a sua história. Se a produtora se interessar, ela vai te chamar para uma conversa, né? Para um... Geralmente é um pitch, geralmente é uns 15 minutinhos onde você conversa e vende a sua história para a produtora. E você pode fazer isso como autor. Mas aí entra na dica, por que eu ter estrutura? O que isso vai mudar? Porque aí, como a gente mesmo falou, você é autor. Às vezes você não sabe fazer um roteiro, mas se você tem toda a estrutura da sua história e qualquer pergunta que essa produtora vai te fazer, qual o fim desse personagem? Qual a motivação Isso. Desse personagem? Qual é a função narrativa dele? Isso. Como é que você acha que ele vai atingir o público? Por que eu deveria adaptar? Qual é o impacto que... Qual é o diferencial do seu projeto? Exatamente. Você vai saber responder essas perguntas porque você tem estrutura. E se o seu projeto for selecionado, é muito mais fácil de um roteirista, às vezes até indicado pela produtora, por quem o streaming, o serviço que quiser, enfim, desenvolver a sua ideia. Se você já tem estrutura, é muito mais fácil de não ficar perdido no meio do caminho, né? Exatamente. Não perder a essência. Porque se você mesmo não tem, porque assim, você não vai estar ali, a sua cabeça não está todos os dias ali junto. Você precisa ter um material para ceder para eles. Então, assim, a gente viu isso, a gente já participou, né? De rodadas. Já tivemos projetos selecionados. Exatamente. E é muito importante. O que salvou a gente foi a estrutura. Foi a estrutura. É claro que a gente teve ajuda. Como a gente já falou aqui, a Débora, eu fiz o curso dela, a Débora Garcia do Storytelling de Sucesso. Eu fiz o Thiago Amendoeira. Então eu tinha conhecimento dos materiais também que você entrega, né? Então hoje eu posso dizer, eu sei fazer um argumento, eu sei fazer um one sheet, eu sei o que é uma bíblia para uma série. Sim. Mas se eu não soubesse, minimamente a gente tinha tudo estruturado e documentado para responder todas as perguntas que estavam ali, né? E curiosidade, a gente foi descobrir tudo isso depois que os nossos projetos foram selecionados. Então, assim, não pense, elas estão falando isso porque elas já tinham conhecimento. Não. A gente foi lá, foi atrás, se inscreveu, botou a cara a tapa. E aí a gente foi acompanhando todo o processo e aí a gente foi começar a ver a importância disso tudo e começou a ver o que Rafael Montes, Thalita Rebouça e vários outros faziam. E a gente começou a ver que esse é o segredo por trás, de você conseguir uma boa adaptação. Karina Risse conseguiu uma boa adaptação. Sim. Perdida, apesar das mudanças simples que a gente falou, é uma das adaptações mais fiéis. Sim. Teve uma mudança outra de público, de mensagem, mas assim, a história tá ali. Tá preservada. Exatamente. A essência da coisa. Exatamente. Então, se você consegue ter um olhar, se você sabe a estrutura, então, gente, recapitulando aqui, conheçam o mercado audiovisual, façam comparação entre livros e filmes adaptados, tenham a estrutura de vocês bem montada do livro de vocês, todo passo a passo, não ignorem. Você saber escrita criativa, você estudar, né, Gi? Isso vai te ajudar não só. Hoje nós somos autoras de best-seller e eu acho que muito disso vem da estrutura do nosso livro. Entendeu? Eu falo isso, a estrutura, o que você coloca ali, o feedback que a gente tem dos nossos leitores. É maravilhoso. A forma como eles entram na história, gente, é muito mais fluida. Então, assim, acho que isso era mais ou menos a mensagem que a gente queria. Sigam perfis gratuitos, consumam o conteúdo que está na internet disponível, né? Isso aí. Sem pagar nada para você poder se aprofundar nos assuntos que te interessam. E quando vocês verem um assunto que interessa, comprem os cursos, porque vale a pena a gente estudar, leva você muito mais longe e muito mais perto dos sonhos de vocês. Não pensem que só também no conteúdo gratuito, porque eu falo isso porque a gente compra cursos também. Muito. A gente consome o gratuito quando vê, para conhecer a pessoa, para ver se realmente é viável. E investe naquilo que realmente vale a pena. Exatamente, que combina com a gente. Então, a gente também disponibiliza dicas, fala dos assuntos. Então, se vocês quiserem, sigam também o meu perfil, @Gabriele Hathaway. Meu é @Gisele Fortes Real. Isso aí, no Instagram, sigam a gente tem um perfil aqui do Amigos, Livros e Fofocas no TikTok, onde a gente faz as entrevistas que a gente falou com vocês. A gente sempre procura fazer por aqui na leitura, às vezes a gente faz por um ou outro lugar, quando tem um evento, alguma coisa, e a gente está sempre gravando os nossos vídeos aqui. Se vocês tiverem algum tema, alguma coisa que você gostaria que a gente trouxesse para conversar e fazer um bate-papo, deixa aqui nos comentários também, ativa o sininho para receber as notificações, se inscreve no canal, que aqui vai ter
ter muito assunto bom. A gente está sempre trazendo novidades, os eventos que a gente vai, Bienal. Então, assim, a gente vai começar, inclusive agora em agosto, a gente está querendo fazer um esquenta, alguma coisa para Bienal de São Paulo. Setembro tem Bienal de São Paulo. Isso Agora aí. em maio vai ter Feira de Petrópolis, a primeira feira de Petrópolis. Isso. Junho tem o Rio to See, gente. 2024 tá bom ano de evento, a gente vai estar em todas. Exatamente, a gente vai trazer aqui para vocês os principais insights e todas as novidades. Então, ó, se liguem aqui no canal e se inscreva, ativa o sininho, ativa as notificações e vem fazer parte do Amigos, Livros e Fofocas. Obrigada, gente. E vem para a leitura do Rio Sul. Isso aí. Conhecer os nossos autores nacionais. Tchau, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.